Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para a aula da inquietação, que inaugura o segundo semestre de 2009. O convidado é o Dr. Miguel Nicoleles, juntamente com o magnífico reitor José Geraldo e o professor Isaac Reutemann. Vamos discutir a importância da curiosidade científica. Com a palavra e com vocês, o nosso reitor José Geraldo. Bom, esta aula da inquietação é uma maneira de a universidade colocar em contato com os estudantes e com sua comunidade um pensamento interpelante, um pensamento que desperte a curiosidade, um pensamento que não se acomode. Esse é o principal objetivo de nossa universidade, ter um pensamento ativo na linha de que ela desenvolve o conhecimento, como todos os centros mais importantes do mundo o fazem, mas não perde a perspectiva de que esse pensamento tem que ser um pensamento de transformação social. Mas é um orgulho para nós termos aqui hoje alguém que o MIT, o Instituto de Massachusetts, disse que seria um dos cientistas, dentre os 10 cientistas do mundo, que poderiam mudar o mundo em termos da sua contribuição. Está dito aqui? Está dito aqui? Está dito aqui, em 2001, a pesquisa de Nicoleles foi listada pelo MIT como uma das 10 tecnologias que vão mudar o mundo. Bom dia a todos. Eu queria primeiramente agradecer, evidentemente, a todos vocês, à UNB, mas como um hóspede inquieto, acho que eu vou começar essa palestra na melhor tradição democrática e revolucionária da UNB, dos meus tempos de movimento estudantil, que 30 anos atrás, e simbolicamente realizar o primeiro ato de inquietação, que é descer do palanque e conversar com vocês do lado de vocês, tá bom? Vou caminhar aqui porque era assim que eu participava das assembleias da USP, eu estou matando a saudade hoje. Então, primeiramente, eu queria dar uma boa notícia, uma má notícia e definir o tópico dessa conversa, tá bom? Como nos bons tempos. A boa notícia, evidentemente, junto com os meus parabéns, evidentemente, para todos vocês que entraram na universidade, calouros, né? E os que já não estão calouros, mas que já estão na universidade, eu queria dar a grande notícia que é: o primeiro passo foi dado. Parabéns, essa é a ótima notícia. Agora a má notícia. Essa foi a parte mais fácil. O difícil começa agora. E o difícil, ou o que é esse difícil, é o tópico dessa nossa conversa. O difícil é que eu acho que vocês ainda não perceberam, alguns talvez, a maioria não, é que vocês entraram num lugar, vocês pertencem agora a uma comunidade, a uma extensão dessa família brasileira, onde o objetivo é fazer o impossível. Mas esse é o tópico dessa nossa conversa. Às vezes a gente deixa passar, a gente esquece, quando a gente entra numa universidade como essa, com a tradição dessa, com a história dessa, criada com o sacrifício de brasileiros que a gente nunca encontrou, brasileiros que não estão mais aqui, mas que pensaram gerações à frente, a gente esquece qual foi o sonho deles em criar tudo isso aqui que vocês veem. O sonho deles foi o sonho que deveria ser o sonho de todos nós. Criar algo para que gerações que ainda nem estão aqui possam fazer o mesmo que vocês vão fazer ao entrar aqui. Tentar realizar o impossível. Porque é isso que se espera de vocês. É isso que se espera de todos nós. Porque vocês não entraram numa universidade, vocês não entraram numa escola, vocês não entraram numa classe de aula,
Vocês não entraram num lugar onde vocês vão ouvir e vomitar de volta o que vocês ouviram para receber uma nota e um certificado que vai dizer para vocês, daqui a 4 anos, que vocês podem sair pelo mundo e realizar a sua vida. É um pouquinho diferente. A história é um pouquinho diferente. Vocês representam, não só vocês aqui, mas toda a geração de vocês, espalhadas por todo o Brasil, em todas as universidades do Brasil, principalmente as públicas, representam os anseios, os sonhos e os desejos de realização de milhões de pessoas. Não só as pessoas que colocaram vocês aqui, seus pais, suas mães, seus irmãos, seus professores, mas todos aqueles brasileiros que jamais vão poder vir para cá. Todos aqueles brasileiros que diariamente têm coragem de levantar da cama para ir trabalhar em empregos que muitos de nós jamais teríamos o prazer e a coragem de enfrentar dia a dia, para que vocês possam estar aqui. Então, eu gostaria de dizer para vocês que, nesse momento, humildemente representando todos esses outros brasileiros que não vocês, eu queria dizer a vocês que eu de vocês só espero uma coisa: que vocês tentem alcançar o impossível de cada um de vocês. Porque se cada um de vocês tentar alcançar o impossível, mesmo que vocês não o façam, o caminho que vocês vão percorrer e a energia que vocês vão produzir tentando é capaz de coletivamente alcançar o impossível do nosso país. Que é o que vocês têm a chance de fazer. Vocês provavelmente são a primeira geração de brasileiros que tem a chance de construir o Brasil que todos nós sonhamos em ter. E nunca tivemos. Está na sua mão. Na mão de vocês todos aqui. E o interessante é que eles têm medo do impossível. As pessoas, quando eu saí do Brasil, se assustavam muito quando eu chegava em outros lugares e que falava do que eu queria fazer. Porque elas diziam que era impossível. E a gente tem medo do impossível, mas a gente não percebe que o impossível está em torno de nós o tempo todo. E o impossível está sendo realizado todos os dias, todos os momentos. Eu vou dar um exemplo para vocês. O lugar onde vocês estão sentando hoje, onde nós estamos conversando, nesse chão aqui, nasceu de um sonho impossível. Essa é uma cidade impossível. Há mais ou menos meio século, o tempo da minha vida, não existia nada aqui. E um cara, um doido, disse: lá naquele lugar eu vou construir a capital do Brasil. Essa aqui é a cidade que nasceu de um sonho impossível. Essa é uma universidade que nasceu de uma cidade impossível. E se vocês pararem para pensar um instante, esse nosso encontro hoje, a probabilidade dele ocorrer é 0. Vou provar para vocês. Quem é aqui de Goiânia? Quem é aqui de Brasília? Quem é aqui de Natal? Tem 1? 2? Quem aqui é do Maranhão? Do Pará? Tem alguém do Acre aqui? Oh! Do Amapá? Tem um? Macapá? Quem é aqui de Paraíba? Oh! Deu para ouvir sem microfone, é? Pernambuco? Santa Catarina? Pois bem, eu sou de uma cidadezinha chamada Chapel Hill, Carolina do Norte, nascido na Bela Vista, em São Paulo, há 48 anos atrás. Qual é a probabilidade que alguém de Macapá, do Acre, da Paraíba, de Pernambuco, de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas, Ceará, Piauí,
Piauí, Amazonas, tem ali. Esse aqui é um Brasil. Qual é a probabilidade que nesse dia, cada um de vocês e eu pudéssemos nos encontrar aqui, nessa hora? 0. E ainda assim, nós estamos aqui. Vocês estão numa cidade impossível, numa universidade nascida de uma cidade impossível, participando de um encontro impossível. O impossível não é tão difícil de acontecer. O impossível acontece. Está acontecendo nesse instante. Então, a primeira coisa que eu queria dizer a vocês é isso. O que a ciência nos ensina, o método científico e a ciência, a prática da ciência é exatamente isso. Não existe sonho impossível. As pessoas vão tentar dizer para você, ao longo da vida de cada um de vocês, ao longo da sua vida acadêmica e da sua vida real, elas vão tentar dizer para vocês que cada um dos seus sonhos impossíveis é impossível mesmo, nunca vai se realizar. Que esse sonho jamais vai se transformar em realidade. Por que elas vão dizer isso? Primeiramente, porque talvez elas deixaram de sonhar. Isso acontece, na maioria das vezes acontece, com todos nós. A gente luta para não parar de sonhar com o impossível, mas a gente às vezes é vencido pela realidade da vida e do que nos cerca. A segunda é porque as pessoas têm medo daqueles que continuam a sonhar com o impossível. Porque o sonhar com o impossível, mais do que o impossível, assusta. Porque ele transfere para todos essa sensação de que talvez esse impossível aconteça. E se esse impossível acontecer, vai contaminar um outro sonhador, que vai olhar para o lado e falar, poxa, mas se ele conseguiu, por que eu não posso? E isso vai contaminar um outro sonhador, e um outro, e um outro, e um outro. E de repente, quando se olhar, não tem mais Senado. Porque, aparentemente, o que alguns brasileiros esqueceram, os que ficam lá, naquele prédio lindo, maravilhoso, é que nós não precisamos deles, mas eles precisam de nós. Então, a primeira premissa que eu espero ter demonstrado para vocês é que não é necessário ter medo do impossível. Não é necessário ter receio de buscar o impossível. E não é necessário, se você desistir, você pessoalmente, de buscar o impossível, de dissuadir o próximo, o seu próximo, de fazê-lo. Porque se você desistir dele, é um direito seu. Mas não é um direito seu dissuadir o próximo que quer continuar o caminho do impossível. Isso é fundamental. Isso fez parte da nossa cultura durante muito tempo. O fato da gente não querer fazer e não deixar que ninguém faça. E isso é fundamental que a gente encare de uma forma, nesse momento em que vocês estão vencendo uma etapa tão fundamental, tão precisa, tão importante da vida pessoal de vocês, que foi o desafio de adentrar a uma universidade com tanta tradição, com tanta história e com tantos sonhos impossíveis por serem realizados, é fundamental que vocês façam essa opção. Ou de perseguir os seus sonhos, ou de permitir que o seu próximo faça por você, caso você não queira assumir essa responsabilidade individual. Essa é uma cobrança que a gente faz todas as manhãs na frente do espelho, sem ninguém assistindo. E é talvez a cobrança mais dura de encarar, porque não tem desculpa nenhuma, só tem um espelho. E o espelho lá, na maioria das vezes, só tem você. Então, a primeira premissa é essa. É possível sonhar no impossível, com o impossível. É possível perseguir o impossível. E não é necessário, é desejável eliminar de dentro de nós qualquer medo, qualquer receio, porque mesmo a falha, mesmo o fracasso na perseguição de um sonho impossível, vale a pena.